Evangelho de São Mateus, capítulo 6, nós vamos ler essa palavra ao nosso coração. No versículo, nós vamos começar a ler no 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, com grandes serão tais trevas. Porque fala de pessoas enxergar, de pessoas não enxergar, se está cego, se não está cego, se tem trevas, se não tem trevas. Aí no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem o que o vosso corpo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestível? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Amém? Pode fechar a palavra. Ele começa falando do tesouro, onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Aí ele passa falando da candeia, que os olhos estão em treva ou estão enxergando em luz. E aí ele chega que você não pode servir dois senhores. Várias palavras, vários ensinamentos. E a verdade é o seguinte, irmãos, que não tem como a gente não priorizar as coisas de Deus. Ou seja, não tem como deixar de priorizar Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar da nossa vida. Isso não quer dizer que eu tenho que estar todo dia aqui na igreja. Não é isso que ele está falando. Porque muitas vezes a pessoa pensa que eu estou na igreja todo dia, de segunda a segunda, eu estou priorizando Deus. Mas muitas vezes está aqui na igreja, mas a mente dela está lá longe. O coração dela está distante. E ela não está enxergando. Porque quando você não prioriza Deus na sua vida, quando você não prioriza Deus na sua vida, você não consegue entender o que Deus está falando. Porque seus olhos estão escuros. Você não reconhece a voz dele. Porque a sua prioridade, Deus está fazendo. Na verdade, se eu deixar Deus em segundo plano, Deus nem vai falar comigo. Porque Deus quer ser o primeiro na minha vida. É o primeiro. E quando você prioriza as coisas de Deus, seu coração, você entende o que Deus quer falar com você. Você entende realmente o que Deus quer, tocar, mudar, curar, libertar, fazer um milagre. Porque tem muitas pessoas orando, tem muitas pessoas buscando e não vê a resposta. E passa ano, vira ano, e a vida dela não muda. Ao contrário, piora. Não prospera, não sai daquilo. Ela está mais preocupada de mostrar para as pessoas que está bem, viver de aparência. E ela vive naquela vida pequena. E muitas vezes ela reclama até de Deus no final. Que ela vai desanimando, reclama de Deus, mas ela nunca prioriza Deus, ela não escuta o que Deus tem para ela, o que Deus quer para nós. Se você for lá em Ezequiel capítulo 37, fala bem assim, Ezequiel ouviu a voz do Senhor, e Deus o levou em espírito para um vale de osso seco. Levou ele, e chegou lá no vale de osso seco, o que ele viu? Osso seco. Aí Deus pergunta para ele assim, Ezequiel, eu falei, Ezequiel, né? Ezequiel, é o seguinte, você acredita que esses ossos secos podem viver?
Ele fala: tu sabes, ó Deus, se o Senhor quiser, o Senhor sabe, o Senhor pode, se o Senhor quiser. Aí Deus fala assim: então profetiza para esse ossos seco, que eles vão viver. Você acha que Deus ia mostrar algo? Você acha que Deus vai mostrar algo para quem não prioriza Ele? Não. Deus revela o seu segredo, está escrito em Salmos, aos seus amados. Você conta o seu segredo para qualquer um? Sim ou não? Claro que não. Você pode contar alguma coisa, mas segredo tem que ser pessoas de confiança. Muitas vezes, até um parente você não conta, porque você sabe que o parente é pior que o Facebook. Você contar para ele, pior do que, vai ter muita curtida, Não. Mas seu segredo você conta para quem é chegado a você. E Deus se revela aos seus amados. E Deus fala para Ezequiel: eleva em espírito. Interessante que ele não levou no pasto verde, ele não levou nas águas tranquilas, ele levou para ver os ossos secos. E muitas vezes na nossa vida a gente pensa que está tudo bem, mas tem área da nossa vida que está seca. E Deus quer mostrar para nós aonde está seco, aonde que está atrapalhando. Porque a gente fala: poxa vida, eu tinha tudo para dar certo, eu tinha tudo para arrebentar, para ser, mas não sei o que está acontecendo. É porque os olhos, nós vemos lá, os olhos estão escuros, estão em trevas, você não consegue enxergar. Mas por que Deus não mostra? Porque muitas vezes não estou priorizando Deus em primeiro lugar. Quer dizer, muitas vezes Deus tem falado e a pessoa não tem percebido. E uma coisa que Deus não trabalha na carne, muito menos na alma, Deus trabalha no espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E Deus vai falar com você no seu espírito. O seu espírito é aquilo que Deus soprou em Adão, aonde quando a gente morre a gente fala assim: o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó. O seu espírito lá dentro diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Deus é poderoso. A sua alma fala: não vai dar certo. A alma é sentimento. Salmista Davi falava assim: ó minha alma, porque perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque dele vem a salvação. Dentro de nós tem um reboliço. E aí, o que Deus quer? Que você acredite nele, que ele pode mudar o que está seco na sua vida, algumas áreas. Muitas vezes, eu não estou dizendo isso, muitas vezes uma angústia, um medo, ou alguma coisas que a gente sabe que atrapalha. Se não fosse isso, puxa vida, seria melhor, seria um bom cristão. E Ele trouxe você aqui nessa noite, nessa tarde para a noite, para falar com você, para você não precisar viver mais ansioso, porque Ele cuida de você. Deus é pela sua bênção, Deus é pela sua vitória. Você está priorizando Deus, porque nós podíamos ficar lá em casa, sim ou não? Podia, podia ficar lá em casa, fazer um liquidificador lá de suco de maracujá, sentar no sofá, assistir, uma cobertona, um chazinho quente, podia. Mas nós viemos aqui, porque a Bíblia fala: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentada. Aí na segunda-feira, você só fica tranquilo que Deus toma conta. Terça-feira, Deus toma conta. Quarta, quinta, porque você buscou Deus em primeiro lugar. As demais coisas, Deus toma conta. E tudo aquilo que está seco, você vai profetizar e dizer: torne-se vida na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu lar, nos meus familiares. Eu quero a bênção do Senhor. E Deus pergunta: pode viver esses ossos secos? Ah, Senhor, não tem mais jeito. Tem gente que é assim, não tem mais jeito. Não tem. Como assim? Se tiver uma coisa que Deus não consiga fazer, Ele não é Deus. Para ser Deus, Ele não tem nada que limite o poder dele.
E muitas vezes nós limitamos o poder dele na nossa vida. Não que Deus deixa de ser poderoso, deixa Deus de agir em nós. Então nesse dia, nesse domingo, nós viemos aqui buscar dele, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Irmãos, pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, mas com Jesus não há crise. Talvez esteja difícil porque você está olhando para o problema. Ezequiel, vamos louvar. Ezequiel chegou no vale do Aço Seco, ele estava vendo o quê? Aço seco, mas o olho dele espiritualmente estava onde? Em Deus. Porque ele falou assim, estou vendo o aço seco, mas eu sei que Deus pode fazer reviver. Essa crise, você acha que todo mundo ficou pobre nessa crise? Não. Sabia que teve gente que ficou rico nessa crise? Quem vendeu álcool gel. Quem vendeu álcool gel ficou rico. Por que nós não compramos um caminhão, né, Regina? Comprasse um caminhão, pusesse galão, se soubesse. Tem gente que ficou rico de fazer máscara. Por quê? Veio a crise, todo mundo, vamos se esconder, vamos ficar aqui. A pessoa que é iluminada por Deus fala assim, aonde eu posso crescer? É no meio da crise que se cresce. Não é no meio da crise que você tem medo. É isso que Deus está falando com você. Porque até onde você veio aqui, a sua fé como cristão, amém. Bom, você é um bom cristão. Você é um bom cristão. Mas Deus quer mais de você. O que nos trouxe até aqui, a nossa fé, foi muito importante. Mas Deus quer se revelar na sua vida, para que você levante e profetize sobre esses ossos secos que está atrapalhando você. E chegue naquilo que você quer chegar, naquilo que Deus tem colocado na sua vida. E não olhar para o problema e achar que vai dar errado. Eu vejo, né, assim, muitas vezes eu posto alguma coisa de Deus, muitos, aleluia, essa palavra bonita, né, no YouTube, lá no canal, glória a Deus, que palavra, mas em vez de quando vem um lá, e tece crítica, aí tem 10 comentários bons, maravilhosos, e tem um ruim. Qual que a gente se apega? Eu vou responder para esse camarada, eu vou falar a verdade. Você esquece de 10 coisas boas que Deus tem feito na sua vida e acaba se apegando na única coisa que está tirando a sua paz. Deus está falando, deixe esse vale do aço seco e olhe para mim. Nós dormimos, nós acordamos, todo mundo tomou café, almoçou, jantou. Ontem vocês jantaram, ontem a sua casa, seu carro, sua casa. Como Deus tem sido bom para nós. Nosso sustento. Aí uma coisinha, parece que a gente esquece tudo, 99%. E olha só para o osso seco. Acorda. O que levou você até aqui não é mais suficiente. Porque Deus sabe do potencial que você tem. Em nome de Jesus.